Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Paulo Arbex, que é professor de mecanização agrícola da Unesp de Botucatu, São Paulo, e é coordenador do GPD, que é o Grupo de Plantio Direto na Palha. E nós vamos falar a respeito de mecanização, rendimento de máquinas no campo, enfim, os assuntos que ele entende muito. Paulo, prazerzão ter você aqui mais uma vez. Muito obrigado, viu? Prazer é todo meu, Divino. Muito obrigado pelo convite aí. Sempre é uma honra falar contigo. E aí, me conta uma coisa. Eu vi que você ficou todo entusiasmado com a feira, ficou todo entusiasmado com as novidades que você viu lá, os lançamentos, novas máquinas e tal. Conta pra mim como é que foi essa experiência. Show de bola. Então vamos lá, Divino. Primeiro, né, como você falou, foi uma feira incrível. O que a gente sentiu? Eu acho que deve ter sentido a mesma coisa, Divino. Essa falta da feira presencial por 2 anos, né, nos trouxe uma alegria muito grande nesse ano aqui de voltar a ser presencial por causa da pandemia, não teve nos últimos anos, né? E eu sentia principalmente um espírito no pessoal nos stands de máquina, e todo mundo que participa da feira, um stand um espírito de acolhimento. Não sei se você percebeu a mesma coisa, impressionante, rapaz, porque assim, diferente daquela rotina, né? Você vai lá, a gente chega no final do ano, o cara não aguenta mais, fala assim, nossa, mais uma feira? Não, nesse AgriShow aqui foi diferente. Foi diferente, todo mundo estava acolhendo, estava falando assim, ó, vem para dentro do meu stand que aqui tem coisa boa, tem coisa nova. Isso foi maravilhoso. Fora que as novas tecnologias que a gente pode falar aí de mecanização, então teve muita novidade lá, né, Divino? Ô Paulo, eu acho que ninguém aguentava mais ficar 2 anos, cara, longe de tudo e de todos, né? Porque ficou uma histeria coletiva, cara, um medo, né? E de repente o agronegócio, a gente costuma dizer muito isso, virou chavão, né? O agronegócio ele não para. Quer dizer, as coisas continuaram acontecendo o tempo todo e a gente ficou naquela vontade, eu acho que represada. Quando abriu a porteira, todo mundo quis passar logo de uma vez, não só a AgriShow, mas a TecnoShow em Rio Verde, feiras que acontecem no sul do país, né? Todas começaram com um nível de negócios muito alto, até para um momento em que se tem uma preocupação com o endividamento, com a falta de dinheiro, com a falta de crédito. O faturamento dessas feiras foi altíssimo, né? Mas justifica tanta compra de máquina diante de tudo que você viu, Paulo? A pergunta é muito boa, Divino. Justifica, sabe por quê, Divino? Porque a gente sempre foi e vai continuar sendo um país agrícola, né? O Brasil é um país agrícola, é um país do agro, como você falou mesmo, o agro não para. E o que aconteceu? O Brasil, nesses 2 anos aqui da pandemia, firmou mais ainda essa relação, porque a gente vê qual que é o resultado, esse resultado fabuloso que teve, como você mesmo mencionou, Divino. É assim, o produtor não parou, e outra coisa, os preços da commodity estão muito bons, né? Estão muito bons, então preço do milho, preço da soja, isso aí alavanca as vendas, alavanca. Então, vai ter um crescimento de produção, vai ter um crescimento de produtividade, é claro, também podemos falar, né, vai ter um crescimento de custo, porque sabe que semente, fertilizante, insumos em geral também teve um acréscimo, mas assim, é bom saber que o produtor está capitalizado e está investindo. Quer dizer, esse investimento, principalmente em mecanização, vai levar ele a ter uma melhor lucratividade, isso com certeza. Mas o que mudou nas máquinas? Show! Então vamos lá, principalmente a parte de tecnologia, Divino. A parte assim, foi muito claro para a gente, né? Que a parte de tecnologia, e quando falo tecnologia,
é bem legal salientar isso. Fala tecnologia, o pessoal pensa assim, então é só para grande, professor? Não, não. A gente viu, eu vi no stand da Jato, por exemplo, pulverizadores costais, né? Aquele que a gente usa para a orquídea da esposa lá, e ele é automatizado. Cara, é um negócio maluco, é um negócio muito bacana de ver. Parte de software, de aplicativo, isso aí também é outra coisa que está crescendo dia a dia. Isso é tecnologia. E, claro, tem tecnologia para grande também. Bom, a palavra mais utilizada lá na feira, que pelo menos que eu ouvi, foi conectividade. Chegou a hora da conectividade total? Nós precisamos dessa conectividade? Isso vai alterar a produtividade? Vai aumentar a eficiência? Essa é outra pergunta excelente, Divino. O que seria o correto? Eu vou falar o que seria o correto e o que está acontecendo. O que seria o correto era assim, a gente ter conectividade no Brasil inteiro, ter a conectividade e daí a tecnologia ir crescendo atrás da conectividade. Está acontecendo ao inverso na mecanização. A tecnologia está lá, quer dizer, aonde eu tenho conectividade, eu já tenho a máquina pronta para trabalhar. Olha que loucura, né? A gente anda o país inteiro aí, daí eu falo assim, o que está faltando para a gente ser igual, ter as mesmas tecnologias dos países mais desenvolvidos? Apenas conectividade. Então, nós do agro, né, Divino? Nós todos aqui estamos forçando as autoridades responsáveis, falando assim, a tecnologia já tem, agora tem que vir a conectividade para a gente conseguir usar 100% desses recursos. Bom, eu sei que a sua grande paixão são as plantadeiras. O que mudou nesse segmento de plantadeiras, Paulo? Show. Então, você sabe, né, Divino? Você sabe a minha paixão aí pelas plantadeiras. Eu sonho com plantadeira, Divino. Sério mesmo? Acredita, eu sonho com plantadeira. De vez em quando eu acordo de madrugada pensando em alguma coisa que eu posso fazer. Minha esposa vai lá e fala assim, você é louco? Eu falo, eu sou louco mesmo, né? Porque eu tenho que acordar e anotar, senão eu esqueço. E assim, em termos de plantadeira, a gente teve vários avanços, né? Então, nós passamos vários anos sem a mesma máquina. É a mesma máquina, não tinha nada de novidade. De uns anos para cá, isso aí foi melhorando muito, principalmente em relação a dois fatores, né? Há dois fatores principais, que é o coração da máquina, que é o dosador. Então, cada vez a gente tem dosadores mais precisos hoje em dia. E segundo ponto fundamental é assim, controle de profundidade de semente. Isso aí era outra coisa. A gente ia no campo, a gente via aquele serrote assim, Divino, né? Via aquele serrote assim, uma semente lá em cima, outra lá embaixo, aí outra no meio, outra na palha, outra... isso aí a tendência é acabar por causa da tecnologia das máquinas. Hoje, conforme o peso que eu ponho na máquina, eu consigo manter todas as sementes na mesma profundidade. Em termos de produtividade, isso é excelente. Essa é a cereja do bolo, que nem eu falo. Ô Paulo, eu vou fazer um intervalo. Já nós estamos de volta. Hoje eu estou entrevistando o Paulo Arbex, professor de mecanização agrícola da Unesp de Botucatu, São Paulo e coordenador do GPD, que é o Grupo de Plantio Direto na Palha, e estamos falando sobre como aumentar o rendimento das máquinas no campo. Paulo, eu creio que um grande gargalo é a mão de obra. O operador para essas máquinas, ele está capacitado para tirar o melhor resultado delas? Ô Divino, você está bem informado, hein, Divino? Você está muito bem informado. Sabe por quê? Um dos gargalos que a gente tem, como nós acabamos de falar da conectividade aí, Divino, um dos gargalos que a gente tem é a capacitação. Olha, como você bem falou, e quando eu falo isso, o pessoal vai lá, porque pouca gente fala disso, meu Divino. Pouca gente fala o que tem que fazer na máquina, o que tem que fazer na operação, mas esquece que lá atrás tem que ter alguém, né, que comande tudo isso.
que comande tudo isso, que é o operador. E a gente é muito carente ainda em termos de capacitação, em termos de treinamento. Quer ver uma frase que eu sempre falo e que é bacana, Divino? Eu falo assim, ó, quem sabe o que está fazendo erra muito menos. Não é É verdade? verdade, é Então, verdade. uma pessoa capacitada, eu falo assim, ninguém erra por querer, né? Eu vou dar um exemplo na plantadeira. Na plantadeira, quando o operador sabe o que ele está fazendo, vou dar um maior exemplo. Ah, eu ando numa velocidade de 10 km por hora lá. O operador só pode andar assim se ele não saber o que estava acontecendo lá atrás, porque a hora que ele vai ver o serviço, né, nessa velocidade aí, vai ver que o serviço, eu tenho o suco aberto, a semente está mal distribuída. Então, se ele sabe, se ele tem o treinamento falando, ó, você tem que andar na velocidade X, olha, a regulagem de máquina é assim, 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 ele erra muito menos. Então, a capacitação, você tocou num ponto aí fundamental, Divino, que é a capacitação. Então, e hoje, eu falo que até oportunidade, Divino, você não concorda comigo? É oportunidade. O cara, o operador que está treinado, aquele cara que, que sabe fazer, ele é disputado a peso de ouro hoje. Pois é, mas parece que o pessoal não está querendo muito isso. Eu tenho conversado com muita gente, por exemplo, do Senar, que tem feito trabalho de capacitação desse pessoal. Cara, estão falando aí em salários aí de R$ 8.000 por mês. Que é coisa, Paulo, que você não acha na cidade. O cara não vai achar um salário de R$ 8.000 na cidade. Com casa, internet, água, energia, cesta básica, muitas vezes o plano de saúde. Quer dizer, se você agrega tudo isso, são salários altíssimos. Muito mais do que muitos gestores com pós, com mestrado na cidade. E as pessoas não querem. O que está faltando, Paulo, para a pessoa abrir o olho e entender que o campo hoje, ele tem tecnologia, ele é diferenciado e ele não é o mesmo campo de antigamente? Primeiro que você está redondamente correto, o Divino. E você quer polêmica, né? Se você quer polêmica, eu vou dar... Vamos, prega o pau. Prega o pau. Porque assim, ó, eu concordo com tudo que você falou e eu penso o seguinte, às vezes pode alguém ficar chateado ou não, só que é a minha opinião e é o que eu vejo no Brasil inteiro. A gente está acostumado com a zona de conforto, Divino. Paulo, o produtor rural, até que ponto ele tem que conhecer da máquina, ele tem que conhecer da operação, ele tem que conhecer do processo como um todo? Show de bola. Eu falo que o produtor rural, ele tem que ter, o produtor, o dono do negócio, ele tem que ter uma visão geral de tudo, Divino. Fala assim, ô Paulo, o que você sabe mais de plantio do que um produtor que faz 30 anos que planta, né? Eu falo assim, cara, eu aprendo todo dia com o produtor, só que o que acontece? Eu sou focado no plantio. Ele tem que fazer o quê? Como você bem falou, olha só, vamos lá. O que o produtor tem que fazer? Ele tem que comprar, daí ele tem que fazer preparo de solo, daí ele tem que regular a máquina, daí ele tem que plantar, daí ele tem que fazer tratos culturais, ele tem que colher, ele tem que armazenar e ele tem que comercializar. Olha que loucura! Olha que loucura. Então ele tem que ter um conhecimento geral sobre todas as etapas. Agora sim, a pergunta é excelente, porque dependendo da propriedade, se for uma propriedade pequena ou média, é ele mesmo que toca. Agora, se for uma propriedade grande, o gerente, o produtor, o dono, ele tem que saber, ele não pode centralizar, ele tem que saber distribuir as funções e acompanhar quem que está fazendo. E eu acredito que ele tenha que entender, até para ele poder, quando alguém falar para ele que algo não é possível, até para ele poder opinar e falar, olha, isso é possível sim, porque eu entendo, eu sei como é que funciona. Ou então, você está coberto de razão, não é assim? Exatamente, exatamente. Então, mas o produtor em geral, o Divino, isso que é bacana também. O produtor, ele tá muito informado hoje. Ele está recebendo bastante informação. Quer dizer, ele está informado? Não. Se ele quiser ser informado, ele tem várias fontes. Tem fontes, né?
Ele tem várias fontes. Não é antigamente que eu ficava lá na roça e o tempo do Jacatatu lá, eu era aquele cara que não sabia de nada. Isso aí não existe mais na agricultura, né? Ou existe muito menos. Hoje o produtor está informado, o produtor tem um smartphone, o cara vai lá e recebe informação. Se ele quiser, olha aqui, né? Nós não estamos fazendo isso, passando informação. Se ele quiser ir nas mídias sociais, nas mídias digitais, ele recebe um monte de informação. Então, a informação, ela está disponível para todos. Eu estou falando isso em todo lugar, Divino. Eu falo assim, antigamente, só a elite que podia receber informação, né? Alguns anos atrás. É só quem tivesse dinheiro. Hoje não, hoje a informação está aí para todo mundo. Ô Paulo, é possível, com um equipamento, às vezes que tenha 10 ou 15 anos, mas que está redondinho, obter resultados semelhantes a alguém que traz uma máquina nova, com tudo isso embarcado que a gente está falando aí, que foi lançado agora na AgriShow, por exemplo? Eu acho que você já foi em treinamento comigo, Divino. Sabe por quê? Porque eu mostro isso na prática, né? Eu mostro isso na prática. Ah, então você não é a favor de tecnologia, professor? Não, pelo contrário. Eu sou muito a favor de tecnologia. Só que nós temos que fazer o basicão bem feito. Nós temos que começar com o basicão bem feito. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma máquina, que nós falou, uma máquina usada faz tempo. Se você chegar e fizer a manutenção correta dessa máquina, né? Fazer a manutenção perfeita, faz um checklist lá, vê tudo que tem que trocar. Então, é disco, é rolamento, é mola, tudo que eu tenho que trocar. Eu deixo ela em perfeitas condições e daí vou lá e ando numa velocidade adequada e faço tudo certinho. Ele faz o mesmo plantio do que aquela de alta tecnologia, igualzinho, né? Ah, então o que ganha com a tecnologia, professor? Principalmente, eu vou ganhar, né? Essas máquinas maiores, eu vou ganhar em rendimento operacional, tá certo? Vou ganhar em rendimento operacional e vou ganhar em informação. Quando eu tenho sensores na máquina, eu tenho muito mais informação. Agora, sim, que você falou, para fazer o básico, para fazer um plantio, eu não preciso, eu posso fazer o plantio bem feito, fazendo uma manutenção correta na minha máquina. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Hoje eu estou conversando com o grande professor Paulo Arbex para saber como aumentar o rendimento das máquinas no campo. Agora, como é que está o processo de manutenção? Hoje em dia, o produtor ele já assimilou isso e ele tem feito da forma correta? O Divino não quer que eu apareça mais em Rio Verde aí. Eu nunca mais vou para Rio Verde. Tô brincando. Tô quase todo mês aí. O Divino, assim, ó, sabe por que eu tô falando? Porque eu não escondo de ninguém. A manutenção tem muito a desejar. Nós não estamos fazendo manutenção na máquina, na maioria. Sabe o que nós estamos fazendo? Trocando peça quebrada. Isso não é manutenção. Nós estamos trocando peça quebrada e, na verdade, a manutenção é muito mais do que isso. Tem que fazer uma manutenção preventiva para não quebrar, tem que fazer manutenção corretiva quando quebra, tem que estar de olho na máquina, tem que fazer uma manutenção antes, né? O pessoal vai lá e fala assim, a maior desculpa que a gente tem é o tempo, né, Divino? Fala assim, cara, ô professor, não tem tempo de parar a máquina, não posso parar a máquina, tal. Eu falo assim... Até ela quebrar, né? A hora que quebra tem, né? Quebrar. Daí é obrigado a parar, né? Aí que tá. Mas a manutenção dá muito a desejar ainda. Nós temos que melhorar bastante nesse aspecto. E o que precisa de ser aperfeiçoado? São pontos simples, Divino. São pontos simples. Quer ver? Eu vou falar um aqui que o pessoal que está nos ouvindo aí vai dar risada, cara. Quem nunca ouviu aquela célebre frase, fala assim, ó, aguenta mal a safra. Você fala assim, viu? precisa trocar esse disco tá gasto. Ah, não, aguenta mal a safra. Viu? Precisa trocar esse rolamento aqui. Ah, não, professor, aguenta mal a safra. Então, aí que tá a diferença
entre o custo-benefício, entendeu? Será que aquele disco que eu não troquei, será que ele vai cortar a palha adequadamente? Ou senão ele vai começar a embuchar a máquina e eu vou perder em produtividade? Quer dizer, custo-benefício, coloca na balança. Coloca na balança o custo e o benefício, você vê se tem que trocar ou não. Paulo, qual será o futuro da mecanização? Nossa, essa pergunta é boa também, hein, Divino? Futuro da mecanização, eu vejo assim, o futuro já tá no presente, né? A parte de telemetria, então isso aí não tem mais aquele cara que engana, né? Fala assim, viu? Ó, plantei lá tantos hectares, na verdade não plantei. Hoje eu tenho sensor na máquina inteira, então a telemetria me fala. Não tem mais aquele negócio de virar as costas, o dono vira as costas, o operador vai lá e vai mais rápido para acabar logo, porque daí vai lá, tá pegando todos os dados da máquina. Esse é o futuro. Então eu tenho um banco de dados, que vai chegar e daí mais uma oportunidade que a gente fala, Divino. Quem que vai ler, quem que vai interpretar esse banco de dados? Não adianta nada eu ter um monte de dados se você não colocar em prática isso, né? Você Então, colocou o dedo na ferida agora, né? Colocar o dedo na ferida, porque então eu tenho que interpretar esse banco de dados. Se eu continuar fazendo a mesma coisa que eu faço, né? Não adianta querer esperar resultado diferente, né? Isso aí é uma célebre frase. Você quer fazer alguma coisa, você quer resultado diferente? Faça algo diferente. Então, esse para mim é o futuro. Cada vez mais telemetria, cada vez mais aperfeiçoamento. E mais uma coisa importante, Divino, são os detalhes. Que nem eu falei para você da profundidade da semente, há 5, 10 anos atrás, ninguém falava nisso, ou pouca gente comentava sobre isso. Hoje é o detalhe. Se eu colocar todo mundo na mesma profundidade, vai nascer todo mundo junto, né? Vai nascer todas as plantas juntas. Isso aí me dá me dá uma possibilidade de alta produtividade muito maior. Bom, eu acho que uma outra questão que foi bem falada na feira, e eu estou trazendo esses assuntos da feira aqui porque muita gente às vezes não teve a oportunidade de estar lá e quer saber o que que a gente viu de novidade. De nada adianta ir numa feira, ver as coisas e depois não contar o que que a gente viu. É a questão da automação. Todo mundo falando em automação. Parece que é um processo que vai e que não tem volta. Até chegar ao ponto de algumas máquinas utilizarem o operador à distância. Eu cheguei a ver isso lá na feira, uma empresa que faz a automação de tal maneira que o operador da máquina, até eles usaram um exemplo interessante, Paulo, eles disseram o seguinte, vai chegar um momento que o operador vai ser igual um motorista de carro de aplicativo, até falaram Uber, né? Igual um motorista de Uber. Ele não vai trabalhar para uma propriedade rural, ele vai ser contratado por hora. E de um centro onde ele vai estar com várias telas e monitores, ele vai poder operar máquinas lá em Goiás, lá no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, no Pará, enfim, dependendo do horário que ele foi contratado para trabalhar, ele vai poder operar essas máquinas remotamente. Inclusive eu vi uma dessas plataformas de operação onde a cadeira era uma cadeira de rodas, onde a pessoa pode ser um paraplégico, por exemplo, e ele fazer toda a operação de máquinas. Eu vi, inclusive, uma pessoa operando essas máquinas grandes, tipo essa que fura o buraco, tira a terra, joga de um canto para o outro, e a máquina ia para cá e ia para lá. Quando é que isso vai se tornar uma realidade, vai sair da ficção, vai sair da prancheta? Show de bola, Divino. Assim, ó, tudo isso cai em 2 pontos que eu comentei. Então, é tudo verdade o que você falou e cai em 2 pontos. Primeiro, qualificação, eu tenho que ter alguém qualificado para fazer isso. Porque, olha só, o cara tem que conhecer da máquina, o cara tem que conhecer do solo aonde eu estou fazendo, o cara tem que conhecer de planta. Então, quer dizer, qualificação a primeira. E segundo, o banco de dados, né? O que é o Big Data que todo mundo fala? É assim, ó, eu, durante 10 anos, de 10 anos atrás até hoje, eu saio da minha casa, pego meu carro e venho aqui, abro a porta e ligo o computador. Cara,
Vai lá, eu tenho um banco de dados que vai lá, eu não preciso mais falar o que eu tenho que fazer. Vai lá, eu chego e passo isso para um computador, o cara vai lá e liga a minha caminhonete, sai da minha casa e vem aqui e abre a porta para mim. É esse que é o banco de dados. Por quê? Porque é uma rotina, é uma sequência de dados, são simulações, tá certo? São simulações. Daí você faz uma coisa que é repetitiva e daí o banco de dados te fala, ó, a melhor possibilidade é fazer isso. Então, já está aí, né? Como você falou, lá na AgriShow já tinha vários exemplos disso, né? Então, nós vamos precisar do quê? De banco de dados e de qualificação, Divino. Essas duas coisas que são importantíssimas. E mais do que isso, nós vamos precisar de conectividade. Foi a primeira coisa que a gente falou, tá certo? Então, vai chegar para todo mundo que eu preciso, para poder comandar uma máquina, eu preciso de um GPS, eu preciso de uma RTK, né? Eu preciso de de um sinal bom, para quê? Para poder que eu tenha eficiência no processo. Não adianta eu ter eu tenho um GPS que dá um erro de 10 metros. O que adianta? Não, eu tenho que ter alguma coisa que tenha erro de centímetros, para eu não poder fazer também a operação errada, tá? Então, assim, nós estamos bem perto do que você falou, e é muito legal que a mecanização agrícola ela vai lá e dá exemplo para a vida urbana, né, Divino? A gente a telemetria veio da mecanização, depois agora o pessoal está falando de controle de carro, não sei o que, no urbano. Essa parte de automação começou lá 50 anos atrás, já na mecanização agrícola, e agora o pessoal está falando de colocar no urbano também. Então, a gente dá exemplo. Ô Paulo, só para a gente finalizar nosso papo, com tudo isso que está chegando de tecnologia, com todas essas novidades que nós trouxemos aqui no nosso bate-papo, o rendimento das máquinas deve melhorar, mas e o rendimento de produtividade? Até que ponto ele vai sofrer um acréscimo, uma melhora? Puxa vida, essa pergunta é da gente pensar, Divino, né? É da gente pensar, é excelente. Por quê? Porque tudo tem o seu limite, né? Tudo tem o seu limite. Então, o rendimento da máquina, eu falo assim, que é uma balança. É uma balança. O que está na balança? Na balança está assim, ó, qualidade. Então, eu tenho aqui qualidade e aqui eu tenho rendimento, tá? Então, eu fui lá, às vezes eu aumento o rendimento, começa a cair a qualidade, tá? O que é isso? Eu plantar com uma linha, uma semente, é uma coisa. Eu chegar e plantar 61 linhas, eu posso ter problema na balança. Então, eu tenho que plantar devagar, eu tenho que ter tudo aquilo que a gente falou. Então, rendimento e qualidade, ele fica numa balança. E eu tenho que saber até onde vai. Agora, em relação à produtividade, Divino, é um negócio mais completo ainda, porque não envolve só o rendimento operacional, entendeu? O que envolve? Primeira coisa, melhoramento de planta, genética. E isso tem várias pessoas trabalhando com isso aí no mundo inteiro para espécies mais produtivas. Então, envolve genética, envolve tratos culturais, né? Envolve cada vez tratos culturais melhores, que dão mais condições da planta, do ser vivo planta, ela chegar a expressar todo o potencial produtivo dela, né? Então, é assim, eu vou lidando com rendimento, qualidade e potencial produtivo. Mas, respondendo a sua pergunta, é muito mais fácil aumentar o rendimento operacional do que aumentar o rendimento produtivo da planta, porque daí envolve vários fatores. Meu amigo, show de bola, seu tempo é preciosíssimo, esse tempo que você dedicou para nós aqui, então, te falar, não tem preço, porque custa tanto que não dá para avaliar. Te agradeço demais e espero não demorar ter outro bate-papo com você. Muito obrigado, viu? Obrigado você, Divino. Eu que agradeço o convite. Eu queria falar uma coisa para você, né? Da alegria de ter te contado naquele elevador lá do hotel, porque assim, a gente fala por rádio, fala por internet, é muito diferente de que nem a gente se deu um abraço aí e falar, você é da prateleira de cima. Obrigado. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.